Olá pessoal, oi gente. Trazer um assunto aqui para vocês. Na verdade eu vou trazer assuntos variados, porque eu acredito que muita gente tem dúvidas com relação a algumas coisas que eu vou falar aqui. Então vamos lá. Pneumatografia e escrita direta. A escrita direta não é o espírito tomar a mão do médium e sair escrevendo. Não é assim. Quando o espírito toma a mão do médium totalmente, né, essa psicografia ela é mecânica, tá? É diferente. A escrita direta e a pneumatografia é quando o espírito escreve num papel. Você pega um papel em branco e deixa lá. O espírito escreve sem precisar usar a mão do médium e sem usar um lápis ou uma caneta. É praticamente o espírito que escreve. Então, essa é a escrita direta e pneumatografia. É algo assim, meio raro, né? Difícil de acontecer, mas isso é totalmente real, totalmente possível. Isso já aconteceu várias vezes e eles podem fazer isso, porque, na verdade, no livro dos médiuns diz que nós não temos ideia do poder que os espíritos têm, ou seja, o que eles podem fazer. Eles só não fazem porque não têm permissão. Por que não está fazendo? Por que eles não estão realizando? Por que eu não estou vendo eles fazerem? Porque não tem permissão. Porque senão muita coisa estaria acontecendo por aí, porque eles têm o dom da invisibilidade e eles estão numa vantagem muito grande em relação a gente. Tá? Assim como os espíritos desencarnados, eles podem atuar sobre a matéria. Sim, sobre a matéria bruta, né? Sobre a matéria aqui da dimensão física. Eles podem agir nos objetos, eles podem até empurrar pessoas. Tá? Vamos supor que um espírito com um magnetismo primário, cheio de ódio de uma pessoa, um espírito desencarnado, quer prejudicar aquela pessoa, ele pode sugar o ectoplasma dessa pessoa e através do ectoplasma, que é uma energia nervosa, uma energia mais densa, tá? Ele empurra a pessoa. Né? Isso pode acontecer. Então os espíritos podem agir na matéria, com certeza. Tá? Eles podem também tornar objetos tangíveis. Se ele tiver conhecimento, ele pode tornar objetos tangíveis, ou seja, ele pode plasmar aqui materialmente um objeto e a gente vê, inclusive com coisas dentro. Tá? Isso pode acontecer. Assim como o espírito, quando ele está desencarnado, a forma perispirítica dele, ele pode plasmar a forma que ele quiser, porque o perispírito ele é plástico, fluídico, né? Então, sendo uma matéria plástica, fluídica, ele pode plasmar a forma que ele quiser, tá? Como se, vamos supor, quero me transformar numa garotinha, ele se transforma. Quero me transformar numa aparência de um monstro, ele se transforma. Quero me transformar num animal, num cachorro, ele se transforma. Então, mas para isso ele tem que ter conhecimento. Dá o nome de transfiguração do perispírito, tá? E ele plasma essa forma. Até um encarnado em desdobramento, ele pode também transfigurar a forma perispirítica se ele tiver conhecimento para fazer isso. Tá? Assim como também o desdobramento, né? Você vai dormir, você vai desdobrar. O desdobramento, ou seja, o arrebatamento do espírito, a bilocação da consciência, a projeção da consciência, para isso acontecer, o seu corpo físico tem que estar dormindo. Tá? Não dá para fazer isso acordado. Você dorme, tá? E aí sim você desdobra. O que pode acontecer sabe aquela situação que você está meio lá nem cá? Você está meio em êxtase, numa situação estática. Nessa situação estática, você meio lá nem cá, você pode ocorrer o desdobramento. É mais raro, é mais difícil, mas isso pode acontecer. Tá? Isso pode sim acontecer. Então é importante a gente saber isso, porque tem gente que às vezes está em vigília e fala: estou desdobrado, estou não sei aonde. Não está, está aqui. O que ele está vendo, tá? Ele pode estar tendo uma clarividência,
podem estar colocando imagens mentais nele, tá? Os mentores podem estar emanando imagens no chakra frontal dele e ele está vendo situações, imagens, tá? É importante a gente saber isso. Assim como a gente desdobra, vamos supor que os mentores, os benfeitores espirituais, vão desdobrar um médium para realizar um trabalho desdobrado junto com os mentores. A presença dos médios é importante porque eles são doadores de ectoplasma, né? Sendo o médium encarnado dotado de um duplo etérico com ectoplasma, os mentores usam muito o ectoplasma, tá? Para realizar muitas coisas no plano astral. Então, o que os mentores fazem? Eles aplicam um passe magnético. Tem uns que chamam de sopro frio na base da coluna, no córtex cerebral do encarnado. Desdobra ele. Quando desdobra ele pode aplicar um passe no chakra frontal dele. Para ele ter mais clarividência extrafísica. O médium já tem a clarividência extrafísica, mas ele aplica um passe ali para potencializar essa clarividência extrafísica. O médium também pode ter a lucidez extrafísica, ou não. O que é a lucidez extrafísica? É quando ele volta para o corpo, ele volta lembrando das coisas que aconteceram, desdobrado. Ele volta lembrando, mas ele não quer dizer que ele vai lembrar de tudo. Ele vai lembrar só do que é necessário, do que os mentores permitirem que ele lembre. E nem todos os desdobramentos ele vai lembrar de tudo. Tem desdobramento que ele não vai lembrar de nada, mas vai estar tudo no espírito dele gravado, ele vai saber exatamente, vai eclodir exatamente na hora que ele tiver que usar. E muitas das vezes ele vai usar e nem vai perceber que está usando algo, está fazendo algo que foi orientado a ele, desdobrado. Tá? Então esse médium que desdobra consciente, ele tem clarividência extrafísica e lucidez extrafísica. Antes dele encarnar, quando ele foi preparado no plano espiritual para ter a faculdade do desdobramento consciente, com lucidez extrafísica e até mesmo a clarividência extrafísica, no plano astral, no plano espiritual, antes dele encarnar, ele foi preparado. Então o perispírito dele também foi preparado. Foi feita ali uma elevação da frequência vibratória do perispírito dele para que ele pudesse estar nessa condição para trabalhar com a mediunidade. Então é feito toda uma preparação. Por isso que é importante o médium, quando ele está encarnado, ele descobre que veio com uma missão na mediunidade, seja na religião que for, é importante ele cumprir com a missão. Por quê? Foi feito, os mentores perderam um maior tempão lá no plano espiritual, preparando ele, ensinando ele, né? Ele estudou, porque ele tem que estudar lá, ele estuda bastante, ele é preparado para aquela missão específica, com as pessoas às quais ele vai estar. Então, além dele atrasar o seu progresso espiritual, ele também está atrasando todo um planejamento que foi feito no plano espiritual antes dele encarnar. Todo um planejamento que foi feito no plano espiritual antes dele encarnar. Inclusive, ele está deixando até mesmo de queimar os seus karmas, porque ele pode ser um espírito endividado e a mediunidade facilitaria para que ele pudesse queimar esses karmas de forma mais rápida, de forma mais acelerada. Então o serviço da mediunidade, gente, ele é muito importante, ele é muito sério. Então a gente tem que usar a mediunidade para o bem, tá? Para ajudar as pessoas de coração, de bom coração, tá? Questão dos espíritos mais adiantados e menos adiantados. Os espíritos evoluem na intelectualidade e na moral. Né? Ele vai se elevar intelectualmente e moralmente. Tá? Os espíritos perfeitos, eles são evoluídos na moral e na parte intelectual, nos dois, muito evoluídos, mas não quer dizer que eles pararam de evoluir, eles continuam evoluindo. Tá? Os espíritos que ainda são imperfeitos, ou os bons espíritos, né, que estão ali no meio, os bons espíritos estão no meio, na escala espírita, né, os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. Vamos dizer os imperfeitos. Os imperfeitos, em sua grande maioria, eles são menos adiantados, mas cada um tem um nível evolutivo também. Então eles podem ser menos adiantados nos dois aspectos, na intelectualidade e na moral. Mas não quer dizer que ele é menos adiantado, que ele é mau, que ele é ruim. Ele só é ignorante, vamos dizer assim. Ele pode viver uma vida digna, tratar até bem as pessoas e tal, mas ele não é evoluído nem na moral e nem na parte intelectual. Ele é um espírito menos adiantado, mas não quer dizer que ele é ruim. Mas ele pode ser um espírito menos adiantado e ser ruim, pode ser mau também.
Tá? E vamos supor que ele seja evoluído na moral e não é evoluído na intelectualidade. Então ele é um espírito muito adiantado na moral, mas ele é menos adiantado na intelectualidade. Se ele for muito evoluído na intelectualidade, mas na moral ele não é evoluído, então ele é muito adiantado na intelectualidade e na moral ele é menos adiantado. E isso vai, tá? Isso vai, porque a evolução ela não tem fim. Ela não tem fim. Então é importante a gente saber disso, que quando fala com um espírito menos adiantado, não quer dizer que ele é ruim. Mas às vezes o menos adiantado quer dizer que ele é ruim, sim. Tá? Então eu estou aqui para trazer essas informações para vocês. Umas informações importantes para aqueles que estão chegando agora, para aqueles que não têm esse conhecimento, que nunca leram sobre isso, e às vezes o vídeo aparece para uma pessoa que nunca leu, nunca estudou sobre isso, né? Nós aqui não somos donos da verdade, não somos, mas o pouquinho de conhecimento que a gente tem, a gente traz para ajudar as pessoas. Isso inclusive está no livro dos médiuns. Usar o conhecimento para ajudar as outras pessoas a evoluir. Tá? Quando você usa o conhecimento para o bem, para ajudar a humanidade a evoluir, o bem que é feito, ainda mais quando você faz de coração, sem segundas intenções ruins, faz de coração, esse conhecimento que você está levando para as pessoas, você as liberta da ignorância, do preconceito, você ajuda essas pessoas a evoluir, a expandir e a se aproximar mais da fonte. Então, o que acontece com isso? Você evolui. Se você tiver karmas, você está queimando karmas e você está ajudando muita gente a progredir, a evoluir. Porque qual sentido teria nós estarmos aqui e não ajudar as pessoas a progredir, não ajudar as pessoas a evoluir? O maior prazer de um espírito é ajudar outros a progredir, não colocar uns contra os outros, não causar desavenças, não realizar maledicência na internet, falar mal dos outros, não importa quem seja, não fazer isso, mas sim dar bons conselhos para essas pessoas evoluírem, ensinar essas pessoas a serem mais amorosas, mais fraternas, mais pacientes, mais tolerantes, mais compreensivas, mais calmas, tratar os outros bem, não tratar os outros mal, ser equilibrado, ser sereno, ser tranquilo, estar em comunhão com a fonte criadora, estar em comunhão com os bons espíritos, você em equilíbrio, nutrindo dentro de você bons sentimentos e fazendo o bem, você vai atrair para perto de você os bons espíritos. Você vai atrair os bons espíritos e as companhias espirituais ruins se afastam, porque os próprios bons espíritos afastam. Mas pode acontecer uma coisa, que inclusive está no livro dos médiuns, para quem estuda sabe. A pessoa é boa, vibra numa boa frequência, tem bons sentimentos e faz o bem de coração, mas tem maus espíritos ao redor dela. Por quê? É para essa pessoa evoluir mais, treinar mais a paciência, a tolerância e a compreensão. Esses espíritos que estão ao redor dela podem ser desencarnados, mas podem ser encarnados também, porque aquela pessoa pode estar de boa vontade, pode ter um bom coração, pode ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa amorosa, fraterna, compreensiva, tolerante, e tem um monte de gente que está odiando aquela pessoa, está ofendendo aquela pessoa, mesmo ela fazendo o bem de coração, tem um monte de gente que está ofendendo, está odiando aquela pessoa. O que é isso? Isso daí, essas pessoas que fazem isso são características de espíritos, o quê? Menos adiantados, que são maus, porque isso é maldade. Então, eles são espíritos menos adiantados. Então, aquele que é um espírito já amoroso, equilibrado, fraterno e que está ajudando as pessoas, e mesmo assim os maus espíritos encarnados e desencarnados estão atacando, é para ela treinar a paciência, a tolerância, a compreensão e evoluir ainda mais. E dar uma lição para eles de amor e fraternidade, que é tudo que eles não são. Entende? Então, é só umas dicas, aí uma misturinha que vai ajudar vocês a dar uma refletida e dar uma melhorada, dar uma treinada para evoluir. Porque eu vi uns comentários de alguns amigos
aqui no canal, que me pediram para eu dar umas dicas de como evoluir. Tá aí umas dicas aí que eu acabei de dar, mas não é tudo, foi só umas pequenas dicas. Existem muito mais dicas que eu vou dar no decorrer dos próximos vídeos. Aqui foi só uma diquinha, mas que já vai ajudar. Então tá bom, gente? Fiquem com Deus aí e Deus abençoe vocês. Valeu!